Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os tramaram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Tenha a bondade, caríssimos irmãos e irmãs na fé, aqui os presentes, a você que nos acompanha em sua casa, em comunhão, em oração junto de nós. Meus caros irmãos e irmãs, nós seguimos esse itinerário quaresmal. Tempo favorável para a penitência, para a caridade, a partilha, profunda interioridade e busca de uma vida de oração. Tempo favorável para a conversão. Sair do caminho perverso, deixar as paixões desordenadas, converter-se para o rumo de Cristo, Ele sendo o caminho, a verdade e a vida. É momento de parar e ajustar a rota, buscar com que a nossa vida entre nos trilhos, no caminho de uma vida santa. Mas, dentro desse caminho de uma vida santa, o Senhor vai nos ensinando quantos são as provações. Assim, as seduções, a tentação, provações, a dificuldade de se enquadrar, de se encaixar dentro desse caminho. Mas o Senhor vai mostrando a nós o quão grande é o seu amor que nos capacita, infinita a sua misericórdia que nos renova sempre. Hoje nós ouvimos tanto na primeira leitura quanto no Evangelho que o Senhor realiza as maravilhas, mas ao mesmo tempo o quanto que existem corações duros que rejeitam o seu plano de amor. É isso que muitas vezes nossa vida não progride quando nós rejeitamos a graça de Deus, quando nós rejeitamos seu desígnio de amor e a sua vontade. Tempo da quaresma, momento de deixar as paixões desordenadas, o apego às coisas terrenas e ouvir mais
da voz do Senhor. Que sua vontade seja plena, que sua vontade se cumpra em nossa vida. Nós ouvimos no Evangelho que este Deus, ao longo de toda a história, Ele tentou a reconciliação, Ele tentou a aproximação, tentou ser o verdadeiro Rei, Deus e Senhor de um povo. Por isso que Ele traz nesse diálogo diante dos chefes, dos sacerdotes e fariseus e aos anciãos do povo, narrando esta parábola de um certo proprietário que então plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela e nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda e arrendou a vinhateiros. E aí então ele mandou empregados para colher os frutos desta vinha. Quando no versículo fala que ele preparou, cercando em volta, construindo uma torre de guarda, veja que Deus sempre cuida de nós. Ele sempre está presente, em nenhum momento é ausente, em nenhum momento é um Deus que vacila, que cochila, é um Deus fiel. Ah, mas eu não sinto mais Deus perto de mim, eu acho que eu não sinto mais essa presença. Quantas vezes pensamos assim? Somos nós que estamos com o coração insensível e duro. A sua graça passa diante de nós, mas muitas vezes a cegueira do pecado, a dureza de nosso coração faz com que a graça de Deus que é derramada seja despercebido. Momento da quaresma, torna o seu coração mais sensível a agradecer, a menos murmurar, a ver os pequenos sinais aonde esse Deus está agindo, aonde a graça está passando, mas que essa graça não passa e a gente, de modo despercebido, deixa a graça de Deus passar. É preciso tomar posse dessa graça, é preciso permanecer na presença do Senhor, um Deus simples, um Deus grande, um Deus fiel. E é isso que nesse tempo quaresmal é preciso ter um olhar muito mais sensível, um olhar da fé, um olhar caridoso, olhar para as coisas celestes. Ele cuida de nós e Ele envia então os seus empregados. É a forma de que na história Deus enviou os profetas. Ele trouxe ao seu povo a lei por meio de Moisés. Deus sempre comunicou a sua graça, mas o homem resiste pela dureza do seu coração. Diz nessa parábola que depois que mataram, espancaram os empregados deste vinhateiro, o empregado deste proprietário, dono desta vinha, espancaram, rejeitaram as ordens que foram enviadas. Ele pensou: vou enviar o meu filho, pelo menos a ele hão de respeitar. É o Deus Pai que envia ao mundo o seu Filho Jesus para reconciliar, restaurar toda a humanidade. Também Jesus é rejeitado e ainda hoje rejeitado por nossos corações duros, que ainda, como dizia, se o tempo da quaresma é tempo de abandonar os apegos às coisas terrenas, se libertar das paixões desordenadas e buscar, almejar as coisas celestes, quantas vezes ainda nós ficamos presos aos nossos sentimentos, vaidades, caprichos? Deus quer que nos libertemos disso que possa nos escravizar, de qualquer sentimento que possa nos oprimir. Ele quer nos libertar para que verdadeiramente reconheçamos a tua graça. É Jesus enviado ao mundo para nos trazer vida nova, para nos trazer a salvação. É Ele que vem para nos trazer a alegria. O vinho na Sagrada Escritura significa felicidade, fertilidade. Veja que o plano de Deus para a nossa vida é um plano de felicidade, é um plano de realização, é um plano de multiplicar os dons, os frutos. Mas muitas vezes essa alegria não encontramos, porque estamos distantes, rejeitando o teu plano para a nossa vida. Mas Jesus, ou quando nós olhamos o Evangelho, mostrar que esse Deus não desiste de nós em nenhum momento, pois sempre está à nossa espera. O coração duro dos sacerdotes e fariseus, anciãos do templo, Jesus perguntou: o que fará este dono da vinha quando voltar
O que fará esses vinhateiros que espancaram e mataram o próprio filho? Eles disseram com toda certeza: mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Um olhar duro, cruel. Mas Deus, como diz no Santo Evangelho, vós nunca lestes que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Ou seja, mesmo quando rejeitamos a Cristo, Ele não desiste de nós. Porque a graça e a salvação não é uma busca por ousadia de nossos méritos, mas é por graça. Deus não quer e não exige nada em troca, que é somente a abertura do nosso coração, o nosso sim. É um Deus que não desiste. Pode ser que em momentos da nossa vida rejeitamos, não vemos, não sentimos, não buscamos, não acolhemos a esse Deus, mas Ele bate na porta do nosso coração tantas vezes que for preciso. É assim, Deus está sempre à nossa espera, pode ser até no último segundo de nossa vida, mas Deus está ali, aguardando que nós possamos dar livre acesso para que Ele reina, para que Ele transforme e traga a alegria, e a alegria eterna. Esse é o nosso Deus. Que possamos agora despertar a nossa vida, para que o hoje seja o nosso aceito, a nossa aceitação, a nossa acolhida ao Deus do amor e misericórdia, para que transforme e enriqueça nosso coração da verdadeira alegria, da santa felicidade. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos nossas preces e intenções, dirijamos confiantes ao nosso bom Deus. A nossa resposta é: Senhor, escutai a nossa